Fala aí, meus lindos, como é que vocês estão, cara? De volta aqui para mais um vídeo, feliz demais de estar gravando aqui. E hoje o que que eu vou falar aqui vai ser um curso completo de Elementor. Não vai ser aquela aula demorada e tal, você não precisa esperar isso, tanto que você está vendo aqui o tempo, eu ainda não sei quanto tempo vai dar de gravação, mas é o suficiente para você conhecer o Elementor, saber como que funciona e conseguir ali trabalhar com ele e tirar a sua primeira grana. Primeiro de tudo, o que que é o Elementor? O Elementor ele é um plugin. Dentro dos plugins, que eu já expliquei aqui, é aquele aplicativo do seu WordPress, ele é um page builder. Como assim page builder? No nicho dos page builders, assim, como é que funciona isso? Porque chamam assim? Ele é um facilitador para criar sites. Ele é o que te permite você criar o site com aquele famoso arraste e solte. Então, um page builder, qualquer um que você for mexer aí, seja o Head Slider, tem outros aí no mercado, mas eu não sou tão chegado, eu sou mais fã do Elementor, que é a minha expertise, né? Que facilite você criar um site pelo WordPress, ele é conhecido como Page Builder, ou da tradução literal, construtores de página, né? O Elementor, o diferencial dele é o quê? É justamente a possibilidade, a gama de possibilidades que ele entrega. Com o Elementor, cara, você consegue criar uma estrutura profissional de verdade que muitos programadores por aí, desculpem programadores, não entendo, mas eu já vi muito programador que não consegue fazer metade do que uma pessoa relativamente leiga no Elementor consegue fazer. Então, ele facilita tanto a esse nível. É, Agora que você entendeu o que é o Elementor, ele tem sim uma versão gratuita. A que eu vou te mostrar aqui, eu vou te mostrar as duas, né? E tem uma versão paga. A versão paga dele, se eu não me engano, para um site é US$ 25, eu acho. Ah, aqui, US$ 25, eu acho. Mas com a versão gratuita já dá para fazer pelo menos metade das coisas que você for fazer para criar um site vão ser todas na funcionalidade gratuita. Só algo mais específico, como um formulário de captação. Eu preciso. Eu vou te apresentando ali o que dá para fazer, o que não, e vou te apresentando as possibilidades. Mas só o gratuito compensa muito. Então, vamos para o Elementor, o básico dele aqui. Não tem como eu falar dele sem abrir aqui e mostrar para vocês. O Elementor, como eu falei para vocês, ele é um plugin. Está aqui instalado o Elementor Pro e o Elementor gratuito. O Pro ele é uma extensão, né? Você compra ali no site do Elementor, ou se você quiser acessar aqui o link na descrição, eu barateei esse custo aí para vocês, transformando os US$ 25 em R$ 50 por eu ter conseguido pegar uma licença ainda maior. Perfeito, rapaziada. Tivemos alguns problemas técnicos, mas agora 100% novamente. Então, continuando, eu estava falando aqui, o WordPress não, o Elementor, ele é um plugin que você instala aqui e o Pro é uma extensão. Assim que você paga, você recebe o arquivo para subir aqui no WordPress, clicando aqui em adicionar novo e carregar o plugin. Aí você arrasta para cá, dá um instalar, ele vai cair aqui e vai só pedir para você conectar sua conta. Ele vai pedir para eu atualizar aqui, mas eu não vou atualizar agora não. Então vamos ao básico do Elementor. O básico do Elementor é o que? É justamente a funcionalidade
Page Builder dele. É o que você tem que saber. Vou dar aqui um editar com Elementor. E maravilha, já estamos aqui no Elementor. O que você precisa saber entrando aqui? Essa barra aqui, elas são os widgets, as funcionalidades que ele entrega para você conseguir criar a sua página. Ou seja, se eu clicar aqui, arrastar o título para cá, ele já adiciona o título aqui para eu escrever o que eu quiser. Até aí, beleza, vocês já sabem. Quais são as funcionalidades do Elementor básico, o gratuito, para o Elementor Pro? Você está vendo aqui? Ele separa por pastas. Essas daqui são as funcionalidades do gratuito. Ah, Cauã, parece pouca coisa. Dá para fazer muita coisa só com isso daqui, tá bom? Não se preocupa não. Agora, quando você adquire o Pro, ele já libera mais uma gama de possibilidades aqui para você estar utilizando, tá bom? Tanto em questão de design como em questão de funcionalidade mesmo. Se você for mais rato, programador, tal, manjar mais dessas paradas, você só precisa do Elementor gratuito e o resto você consegue fazer no código ali, dando umas puxadas. O que mais compensa aqui para você comprar o Elementor em si? Se você for usar o formulário, criar uma página de captura, criar a entrega de algum conteúdo, tal como eu fiz na última aula criando a página com vocês. Clica nos menuzinhos aqui em cima. Aqui é onde aparece todos os widgets e aqui do outro lado ele te mostra as definições gerais ali do Elementor. Isso daqui é de navegação, você não precisa mexer, aqui é para ver a página, sair e voltar para o WordPress, no caso. Notas, o Finder é para procurar algum elemento, algum widget. Aqui em cima, provavelmente é uma coisa que nem todo mundo sabe do Elementor. Você vem aqui, clica em Site Settings, ele vai te dar a possibilidade de você criar cores globais, fontes globais, definir tipografia, configuração de botão. Para que isso? Se você define uma cor como global, eu vou colocar aqui o preto, você vê que aqui já mudou automaticamente, sem eu precisar mudar. Ou seja, toda cor que tiver configurado como principal vai direto extrair dessa cor aqui, como vocês estão vendo. E assim por diante para o restante das cores. Você consegue adicionar uma preferencial, sei lá, em vermelho. Eu coloco aqui o vermelho, aí eu posso dar um atualizar aqui. Vou sair do editor do Site Settings. Se eu vim aqui no título em estilo, clicar, ao invés de mudar a cor aqui, clicar nesse globalzinho aqui, ele já aparece aqui o vermelho, entendeu? E isso válido também para fontes globais, ou seja, como principal eu posso vir aqui, alterar, vou colocar a Montserrat e dou um atualizar. Você vê que já mudou aqui a fonte. Isso te ganha muito tempo mesmo. Se você vai lá, define já as cores, como a identidade visual do site que vai seguir, coloca aqui as fontes globais. Você só vai ajustar o detalhezinho ali, você não precisa mudar texto por texto, cor por cor, já agiliza demais o seu processo. Tenho certeza que você ganha aí umas 3 horas que você ia gastar desenvolvendo só nesses dois ajustezinhos aqui. Aqui, tipografia, você consegue mudar para a definição em HTML de cada um. Tipo, ligação, ele se refere aqui a links. Quando aparece link, você consegue colocar uma fonte específica. Body é os textos normais, quando você adiciona aqui um widget de texto. H1 é a headline, H2 tal. Aí você vai configurando aqui, voltar aqui, pode guardar. Voltar aqui para o editor da página em si. Você consegue vir aqui em conteúdo e editar o H1, o H2, H3.
e você consegue ir definindo assim. Também agiliza bastante, mas dessa forma eu não uso muito. Mesma coisa para tamanho de imagem, você consegue configurar a opacidade, o estilo da imagem, como é que vai ser e tal. O formulário também, você consegue deixar ele personalizado, o campo dele, a legenda. Cabeçalho e rodapé também, só que aqui a gente já está falando de algo mais institucional. Se você está indo criar uma landing page, não cabe a você definir isso daqui, pode ficar tranquilo, que eu vou chegar na opção que isso daqui vai real ser um critério. Fora isso, as definições aqui é a configuração que ele vai puxar para o seu site. A identidade do site é onde a gente configurou no tema, na última aula. O fundo é a cor que vai ficar de fundo. Você consegue colocar tanto para mobile como no fundo normal. Layout é o tamanho da largura do conteúdo, né? Se eu colocar aqui 1280, você vê que ele já altera aqui. Se eu colocar só 1080, ele já diminui. Então você consegue configurar isso por pré-definição. Igual também o espaçamento entre um widget e outro que você adiciona. Por padrão ele vem em 20 e aqui por padrão também vem em 1040. Eu gosto bastante de usar 1280, já enquadra legal. Voltando aqui, Lightbox é quando você configura para aparecer como se fosse um pop-up assim para a pessoa, ou na questão de imagens. Ah, cliquei numa imagem, é quando abre a imagem, sabe, no site. E o restante aqui, CSS personalizado e as configurações adicionais, é só se você for realmente precisar mexer nisso. Fora isso, nunca utilizei para ser bem sincero. Ok, guardar. Voltando aqui, temos o Theme Builder. O Theme Builder é o quê? Para você configurar um modelo. Ah, eu vou configurar uma single page. E você usa muito isso daqui para blog. Você configurar, vai ficar a posição aqui primeiro o título, depois a imagem e depois o conteúdo do artigo. Assim, ele já vai buscar esse modelo pronto, essa estrutura da página pronta, e só vai aplicar dependendo do conteúdo que você colocar. E as preferências do usuário é a questão aqui do editor do Elementor, né? Você consegue tanto aumentar o painel, como diminuir ele. Eu gosto de fazer por aqui mesmo, quando tem necessidade. Aparece opções de edição, lightbox, tal. Também não cabe muito utilizar isso daqui. Aqui, você vê que tem elementos e global. O que é esse global? Eu posso vir aqui com o botão direito, salvar como global. Vou colocar aqui, global, exemplo 01. Guardar. Perfeito. Salvou aqui. Se eu abrir em outra página e puxar esse global e arrastar para cá, ele fica linkado com o primeiro aqui que você criou. Você pode editar o global em si, que aí edita todos os que você colocou, ou deslinkar ele aqui, que já vira outra coisa, entendeu? Novamente aqui, expliquei os widgets globais. Você consegue fazer isso para qualquer coisa. Se eu quiser fazer com um formulário, eu consigo, um botão. Qualquer coisa dá para salvar como global. Aqui, definições. Definições é onde mais você vai precisar mexer aqui, porque é as definições da página que você está criando em específico, e não do site, como a gente viu anteriormente. Você vem aqui começando o título da página, né? Exemplo, você vê que ele muda aqui já o título. Estado rascunho, se apertar aqui em publicar, ele atualiza automático, nem preciso mexer aqui. Imagem em destaque,
Também não, se você sabe editar com o Elementor, você vê que você não utiliza isso daqui, você cria preferencialmente cada página. Esconder título também não faz diferença justamente pela opção de layout aqui. Em layout, a gente define o quê? Ou canvas do Elementor, ou Elementor Canvas, né? Que aí só aparece os widgets que você colocou nessa página. Ou você coloca aqui em Elementor com largura total, que aí nas configurações aqui do Theme Builder que a gente abriu, se você criou um header e um footer, aqui ele vai puxar a configuração do header e do footer, né, do cabeçalho e do rodapé do site. Então, esses dois aqui é o que você mais vai mexer. O tema, só se você estiver usando um WooCommerce da vida, tal, mas aí já é mais avançado, não se atente tanto a isso. Dá um publicar aqui, beleza. Se eu der um preview aqui, ele já aparece aqui a página. Posso fechar isso daqui. Continuando aqui em definições, eu posso mudar o estilo da minha página. Se eu colocar um espaçamento, ele pega o espaçamento na página inteira e dá essa margem, assim dizendo, né? E se eu vim aqui e configurar o fundo, eu consigo alterar a cor do fundo da página. Eu consigo também adicionar um gradiente aqui, se eu quiser, tal, mas por enquanto vou deixar aqui só em preto. Estou só introduzindo aqui para vocês. A opção aqui em cima que vocês viram no Site Settings, que é aqui CSS personalizado, ela é para o site inteiro, ou seja, em todas as páginas do seu site vai pegar essa configuração CSS. Se você for adicionar, em específico na página, você adiciona por aqui que já salva exatamente na página que você está criando. Scroll Snap. A configuração aqui de scroll, quando começa o scroll, quando não. Não utilizo isso daqui, eu não acho tão legal, justamente pela imersão do usuário. Isso daqui talvez funcione em alguma estratégia lá fora, mas aqui não tanto. E em definições aqui a gente bateu os 3 pontos, né? Depois disso, o Elementor ele tem a função de navegador. Navegador, ele cria como se fosse um mapa de tudo que eu adicionei no site. A primeira seção já é aqui. Dentro da seção tem uma coluna. E dentro da coluna eu adicionei um título. O outro título que eu adicionei como global, por exemplo, para vocês. E o formulário. Apenas para navegação isso daqui. Você consegue estar alterando aqui o tamanho para ficar melhor para visualizar. Ou jogando aqui para o lado para ele ficar sempre ativo. Não gosto muito, só uso isso daqui em caso de necessidade, porque atrapalha um pouco aqui no espaço da tela. O histórico. Isso daqui, cara, é uma maravilha se você está editando, apagou alguma coisa, perdeu algum arquivo, caiu a internet. Você vem aqui, as edições, você, quando abre a página, ele começa a salvar as ações que você realizou. Ou seja, se eu vim aqui e dar um delete aqui, vem aqui em histórico, você vê aqui que já aparece o título removido. Vem aqui, eu aperto para voltar para a alteração inicial, ele exclui o título que eu removi, entendeu? Ele exclui essa ação que eu fiz. Só que já aconteceu com você de você apagar um arquivo, o cliente pedir para voltar que não gostou, alguma coisa assim, mas você já apagou e agora? Em revisões, ele salva no banco de dados a cada vez que você abriu para editar. Então eu posso vir aqui, apertar aqui para voltar, ele já volta aqui para a configuração que eu fiz no título em preto, se vocês lembram aqui no vídeo. Ou eu posso apertar na primeira aqui, que já volta para o inicial. Dou um aplicar aqui, maravilha. Apliquei aqui isso daqui, cara. Isso daqui já salvou tanto a minha vida. Por às vezes cair internet ou não ter salvo um projeto que eu criei inteiro. E aparecer isso daqui, cara, salva vidas de verdade.
Modo responsivo. Vamos lá. O modo responsivo ele vem criado aqui por padrão os responsivos mais comuns, que é o desktop normal, que aqui ele te dá a largura da tela e a altura. O modo tablet, que aqui ele também te dá, você consegue personalizar esse dado aqui. Se eu quiser colocar, meu tablet tem 800 pixels de largura e, sei lá, 900 de altura. Ele já trava aqui justamente por fugir da configuração de tablet, né? Ou mobile, que é o celular padrão. Você consegue colocar e alterar o zoom aqui. Se você vir aqui em Manage Breakpoints, você consegue adicionar novos modelos. O widescreen. Ele já vem pré-configurado, qual que é a largura de uma widescreen, ou você consegue personalizar aqui. Vou adicionar aqui Mobile Extra e Tablet Extra, que é o que ele vem aqui mostrando para vocês. Ele pede para eu atualizar o Elementor, para ele carregar essas configurações de mobile. Aí agora eu venho aqui, modo responsivo, ele já aparece widescreen, que é a tela mais ampla, né? Que tem muito hoje, eu inclusive uso uma. Desktop normal, tablet extra, que é na horizontal, como o desenho mostra aqui, ou mobile extra. E assim, em cada uma dessas versões, eu consigo, nessa daqui vou colocar 20 o tamanho do texto. Já dessa forma aqui, você vê que ele não fica naquela configuração, justamente para ser o preferencial. Vou colocar 30 aqui, 40, 50. Aí, se eu for voltando, você vai ver que ele já vai salvando a pré-definição de cada um dos modelos mobile. Isso é o que a gente chama de otimizar a página no mobile, né? Que assim a gente configura a melhor visualização para cada tipo de tela que a pessoa estiver olhando. Daqui um atualizar, perfeito. Quando você quiser. Comprei o Red Bullzinho novo, tem gosto de Babalu. Bizarro, mas gostosinho. Para visualizar, ele mostra um preview. Você vê aqui no link que para você enviar a página para alguém, só nesse link aqui. Mas se você tá com o link do preview, se eu fizer, deixa eu voltar aqui para o desktop, vou fazer alguma alteração aqui, colocar 50 o título e dar um atualizar. Se eu vim aqui, ele já atualiza sozinho e vai exibindo como se fosse simultaneamente. É interessante isso daqui para você ir dando uma olhada e tal em como que funciona. Perfeito. Resolvido aqui. Essas são as configurações em todo o painel do Elementor. Lembrando, cara, se eu for ficar passando um widget, um por um, os widgets que o Elementor disponibiliza, as configurações de cada um, realmente vai demorar muito tempo. Muito tempo mesmo, porque olha o tanto de widget que tem aqui e cada um tem uma configuração específica. Então eu recomendo fortemente que você baixe o Elementor gratuito, dá uma fuçada aí, aprenda isso um pouco na prática, que você vai pegar um norte, uma localização ali do que você tem que estar fazendo, entendeu? Vindo aqui, sair, vou dar um sair aqui. Maravilha, carregou aqui, ele volta para o editor do Elementor. Agora a gente volta aqui, vamos ver as configurações do Elementor. A gente vem aqui em Elementor, você vê que ele tem um monte de configuração aqui, isso deve ficar meio perdido. E, cara, eu entendo, eu já passei por isso. Teve minha época que eu não sabia de nada. Quando eu fechei meu primeiro cliente,
Eu sabia que dava para criar um site sem programação, mas não fazia a menor ideia de como que eu ia fazer isso. Eu fechei meu primeiro cliente ali e tal, na base da indicação de um grupo que eu participava, e é aquela coisa, eu bati o escanteio e corri para cabecear. Eu não sabia o que fazer. Falei, beleza, te entrego em uma semana. Cara, pensa numa semana que foi doida. Porque eu já trabalhava como estagiário de tarde, ia para a escola de manhã e fazia um cursinho que eu pré-vestibular que eu ganhei a prova, ganhei 100% de bolsa e ia correndo para lá para fazer o cursinho de noite. Ou seja, eu saía de casa umas 6 da manhã e só voltava às 11, quase meia-noite. Isso ainda tendo que bater uma jantona, dormir para acordar no dia seguinte. E eu fechei esse cliente aí, não sabia como que eu ia entregar. Foi umas noites viradas aí, pesquisando aula no YouTube, Google, porque eu também não tinha grana para comprar um curso, né? E, cara, quando eu entreguei, pensa num peso que saiu das minhas costas e numa paixão que se acendeu, porque eu real não sabia que eu gostava tanto disso como eu sei hoje. É porque pra mim aqui eu sinto que é muito fluido, sabe tudo. Então, se eu te falar um negócio, vai, enfia a cara, vai dar bom. Se você tiver garra ali pra, putz, vou virar à noite, vou aprender, mas vou fazer o negócio, vai dar certo pra você, mano. Eu sou a prova viva disso. Voltando aqui pro Elementor, vem aqui, definições. Em definições, ele aparece o tipo de conteúdo que vai aparecer para você. Você consegue ativar aqui landing pages, que aí ele cria como se fosse uma tag específica aqui para você criar uma landing page. Isso no caso de você ter uma loja, um site já, tal. Desativar cores por omissão, não recomendo utilizar, nem fontes, porque a gente já vou te ensinar aqui em Custom Fonts como que você sobe a sua própria fonte. Melhorar o Elementor é só partilhar os dados aqui para eles ir pegando algum bug, alguma coisinha que aparecer. Integrações. Quando você for mexer com isso daqui, se você for entrar tipo, vou configurar o Active para fazer uma coleta dos dados da campanha. O Active, na ferramenta de desenvolvedor, ele já vai te dar a chave API e a URL. Perdão. Basta você colocar aqui, dar um validar, ele vai validar aqui e já vai aparecer no editor do seu Elementor. Fechou? Isso válido para todo o restante aqui, tá bom? Em avançado, aqui são realmente configurações mais avançadas para você estar utilizando, que é o modo de utilização do CSS. Ele ou incorpora no cabeçalho da página ou um ficheiro externo. Método de carregamento para mudar aqui para não ter conflito com o servidor. Não recomendo também atualizar isso daqui, nem o restante das coisas aqui você atualizar. Esse Google Fontes aqui é essencial que você não mexe, justamente porque as fontes que apareciam ali são integradas do próprio Google. Então, por omissão, ele aparece o carregamento ali das fontes conforme você selecionou. Se você selecionou a Montserrat, vai carregar a Montserrat, entendeu? E aqui o Font Welcome são os ícones que você configura ali no widget de ícone do editor do Elementor. E experimental são algumas coisinhas aqui que você pode mexer se você já estiver mais familiarizado com o Elementor e para você ir testando as atualizações que eles fizerem. Gestor de papéis, ele mostra aqui a permissão de cada tipo de usuário do WordPress, para você salvar aqui se a pessoa tem permissão ou não. Ferramentas. Putz, deu erro aqui, não estou conseguindo, não está salvando. Vem aqui em ferramentas, dá um regenerate aqui para o CSS. Sincronizar a biblioteca é para aparecer os mockups não, os templates de página que o Elementor disponibiliza para você.
Isso só na função pro, lembrando. O Regenerate CSS ele vai corrigir os arquivos ali e atualizar, como se fosse uma atualização de driver. Safe Mode é o modo seguro aqui para você, para não ter algum problema, é como se fosse um debug. E aqui é justamente aparecer o erro que está dando problema aqui na barra de depuração. Substituir o URL. Cara, se você... Ah, eu publiquei essa URL aqui em tantos sites, mas agora ela não está mais no ar. Ele vai buscar em todos os códigos onde aparece essa URL aqui e trocar para outra que você colocou, entendeu? Clicando aqui em substituir URL. As versões aqui, se der algum problema no seu Elementor, você pode vir aqui, selecionar uma versão anterior e apertar em reinstalar para ativar o site novamente e tal. Modo de manutenção é aquele modo que aparece quando você entra num site que está sendo desenvolvido, tal. Ah, esse site está em manutenção, tal. Você consegue criar uma página específica para isso. Importar ou exportar um template é justamente a partezinha que no editor você consegue acessar, que é para você colocar um modelo de página ou exportar um modelo de página. Informações do sistema, ele vai te dar algumas informações de como que está trabalhando todo o seu servidor. Começar, ele te dá um know-howzão aqui de como é que funciona, tal, te dá um guia completo. É o que eu já estou te dando aqui de forma mais explicada. Obter ajuda é o botãozinho de suporte deles. Submissions, se você configura o formulário para salvar as submissões, salvar os envios, todos os dados do formulário vão aparecer aqui para você. Você consegue selecionar um formulário específico, um tempo específico, marcar como lido, não lido, como se fosse um e-mail aqui, só que recebendo os dados do formulário. Custom Fonts. Vamos lá. Em Custom Fonts, você consegue criar uma fonte personalizada. Fonte personalizada. Aqui eu estou criando um exemplo, claro que você vai colocar o nome da fonte que você está criando. Isso daqui usa muito para otimização do site. Ah, o site está demorando para carregar, o site está zoado, tal. Coloca aqui em adicionar fonte, uma fonte personalizada aqui, onde você sobe os arquivos da sua fonte. Ah, não sei como fazer isso. Vamos lá. Você pesquisa aqui, fonte Montserrat. Perfeito. Tem aqui a fonte, é do próprio Google, né? Veio aqui, baixar família da fonte. Você baixa a família da fonte. Depois você entra nesse sitezinho aqui, ó. Eu acho que está aqui. Transfonter. Aqui ele vai te permitir colocar o formato da fonte, não só do jeito que o Google te disponibilizou, mas em todos os formatos que o Elementor precisa. Eu uso muito esse site aqui. Você veio aqui, arrastou o arquivo da fonte, você seleciona todos esses formatos, o restante aqui não precisa mexer, tá? E dá um converter. E depois ele vai te liberar para download. Você veio aqui, aí em cada formato de arquivo, né? Você vem aqui e dá um upload no arquivo. Depois disso, veio aqui, dê um publicar, ele já vai salvar a fonte e já vai aparecer lá no editor do Elementor para você. Continuando aqui, Custom Icons é para você subir ícones personalizados, tal. Ele já te dá alguns sites para você estar utilizando esse daqui. Não costumo fazer, eu subo direto em SVG, fica ainda mais leve para o site. Mas se você tiver um pack de ícone, alguma coisa assim, divirta-se usando isso daqui. E Custom Code. Custom Code ninguém sabe que existe, cara. Muita pouca gente usa isso daqui. Que você pode fazer para quê? Ah,
estou fazendo um lançamento, preciso atualizar, adicionar o Google Tag Manager. Vem aqui, colocou o nome para o código, colocou a localização aqui dele no Google Tag Manager, no caso, você precisa adicionar um no head e um no começo do body do site. Veio aqui no head tal, código, você coloca o código aqui, né? Aí veio aqui, dá um publicar, você adiciona em todo o site. Deixa assim mesmo, dá um save close, ele já vai publicar e todo o seu site já vai pegar o GTM da forma que tem que ser. E por último, mas não menos importante aqui, é a licença do Elementor, né? Isso daqui só vai estar ativo se você tiver o pacote do Elementor Pro no seu site. Veio aqui, licença ativada, perfeito, tudo lindo, maravilhoso. E você já vai estar podendo utilizar no editor do Elementor as funcionalidades do Elementor Pro. Cara, criei esse vídeo aqui porque muita gente que vem acompanhando os vídeos tal não sabia o que era o Elementor, não sabia como é que funcionava, tal, ainda ficava meio pairando na cabeça da pessoa as funcionalidades do Elementor. E aqui eu te dei um geral melhor do que o próprio Elementor ele te dá aqui no início do quando você instala ele pela primeira vez. Então eu espero de coração que tenha ajudado. Tenho certeza aí que muita gente curtiu. Se curtiu, curte aí o vídeo, deixa o like, comenta. Não curtiu também comenta. Que aí eu tô tentando toda semana trazer um conteúdo ainda melhor para vocês. Fechou? Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Um beijo no seu coração. Espero que você tenha gostado e até semana que vem.